Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre os elementos do paralelepípedo. Vamos lá? Bem, o que seria um paralelepípedo? Um paralelepípedo nada mais é do que um prisma cujas faces são todos paralelogramos. Por que paralelogramos e não retângulos? Porque se a gente considerar como retângulos, nós vamos dizer sempre que um paralelepípedo vai ser reto. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 90 graus, tá bom? Então, por isso que nós dizemos que são paralelogramos. Se vocês não lembram o que é um prisma reto ou oblíquo, clique no card e assistam a aula sobre a definição de prisma. Bom, alguns elementos fazem parte do paralelogramo, que são as faces e também as arestas. Então, primeiramente, nós temos essa aresta que eu vou chamar de A, que é o comprimento. Temos a aresta B, que seria a largura, e temos a aresta C, que seria a altura. O outro elemento que nós temos também é a diagonal do paralelepípedo, que é esse segmento que parte de um vértice ao vértice oposto ao paralelepípedo. E, por fim, nós temos também as faces, que são as faces laterais. Por exemplo, duas faces equivalentes ao comprimento, né? Essa face aqui. São essas duas faces, mais outras duas faces iguais, ó. E as faces da base, que são essas duas últimas faces. Bom, esses são todos os elementos que formam o paralelepípedo. Agora, nós vamos calcular algumas situações em relação ao paralelepípedo, que a primeira é justamente o volume. O volume de um prisma, ele é calculado pela área da base vezes a altura. Se vocês não lembram de que se trata o volume do prisma, assistam a aula do princípio de Cavalieri que eu falo sobre isso. Bom, como é a área da base vezes a altura, então o volume do paralelepípedo vai ser comprimento vezes a largura vezes a altura. A próxima medida que nós vamos calcular é a área total, que nada mais é do que a soma da área da base mais a soma de todas as áreas laterais. Como a gente viu, nós temos duas faces, ó, para a base, duas faces iguais laterais aqui, ó, que equivale a essa alturazinha aqui, e essas outras duas faces da frente. Por isso que é 2 vezes A vezes B, depois 2 vezes A vezes C e depois B vezes C, tá bom? A outra coisa que nós vamos falar, deixa eu apagar aqui. A outra coisa que nós vamos falar é sobre a diagonal do paralelepípedo, que é calculada justamente pela raiz quadrada do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Bom, e como nós chegamos a essa fórmula, né? Caso você não lembre. Para chegarmos nessa fórmula, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Temos aqui duas diagonais, a diagonal do prisma, tá certo? E a diagonal da face, que eu vou chamar aqui de Dzinho, tá bom? Bom, para fazer isso, primeiramente eu vou escrever aqui os elementos, ó, comprimento, largura e a altura, tá certo? E aí eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Quem não lembra do teorema de Pitágoras, nós temos aqui o triângulo retângulo, tá bem tortinho, né? Mas olha, isso aqui é a hipotenusa e isso aqui são os catetos. Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vejam só, achando a diagonal dessa face, eu vou ter d ao quadrado, que é a hipotenusa, igual ao comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado. Eu vou deixar isso aqui ao quadrado porque a gente vai utilizar mais na frente, tá bom? Agora, para achar a diagonal maior, que é a diagonal do prisma, nós vamos utilizar, ó, esse cateto aqui, que seria a diagonal da face, mais esse cateto aqui, ó, que seria a altura dessa face. Só que quem é Dzinho ao quadrado? É justamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a diagonal do prisma vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado
mais C ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, nós vamos ter justamente, ó, D igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Justamente essa fórmula que trata a diagonal do paralelepípedo. Tudo bem? Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão do Enem 2018, a questão 160 do PPL. Uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, como o da figura. Então, aqui está a figurinha. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. Muito cuidado com esse detalhe aqui, ó. Não é em cada uma das laterais, tá certo? É dimensões. Esta folga será utilizada para proteger a televisão com o isopor. O papelão utilizado na confecção possui uma espessura de 0,5 centímetros. A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura em centímetros, são representadas por. Então, nós temos aqui 5 caixas diferentes, tá certo? Em que nós vamos ver qual que se encaixaria mais no protótipo da situação. O modelo da caixa de papelão, que atende exatamente as medidas das dimensões respectivamente, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para resolver essa questão? Deixa eu apagar aqui e vamos começar. Imagine essa seguinte situação. Nós temos aqui a TV. Essa TV com essas medidas seria a representação desse retângulo aqui, tá certo? Então, significa que aqui tem 67,5 centímetros de comprimento. Aqui teria 49,5 centímetros de altura. E 18 centímetros seria justamente a espessura, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Teríamos a seguinte situação. Esse outro retângulo, ele representa o espaço para o isopor. Mas muito cuidado, ele não falou 5 centímetros entre cada pedacinho desse aqui. Ele disse que esse espaço, mas esse espaço aqui é que tem que dar 5 centímetros, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Significa que essas duas medidas aqui tem que ser 5 centímetros. A mesma regra vai valer para cá. 5 centímetros aqui. E a mesma regra vai valer para cá, tá certo? Para a altura. Depois, ele fala que a caixa tem uma espessura, que é isso aqui, ó, de 0,5 centímetros. Aí sim, como é o papelão, então, cada pedaço de aresta desse, ó, vai ser 0,5, tá bom? Então, aqui é 0,5, aqui é 0,5 e aqui é 0,5. Então, o que vocês vão fazer para resolver essa situação? Para eu saber o tamanho total da caixa, as medidas totais da caixa, eu vou ter que, em cada medida, somar 5, por causa dessa espessura aqui, ó, completa. Então, aqui, ó, mais 5, mais 5, tá certo? E depois, eu vou ter que somar 0,5 centímetros de cada lateral aqui, ó, do que seria a espessura do papelão. Então, 0,5 mais 0,5 vai ser 1. Então, eu vou somar mais 1 aqui. Tá certo? Então, nós teríamos as seguintes medidas: 67,5 mais 5 mais 1. Tá certo? Então, 67,5 mais 6, então seria 49,5 mais 5 mais 1. Então, 49,5 mais 6, isso vai dar 55,5. E depois, 18 mais 5 mais 1. Isso vai dar 24,5.
centímetros. Pronto. Então, essas teriam que ser as medidas da caixa para caber essa televisão de acordo com as especificações da loja, tá bom? A resposta vai ser a letra E. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu fico por aqui. Se gostaram desse vídeo, curta, se inscreva no meu canal e até a próxima.